Esse videocast é um produto educacional desenvolvido como parte da minha dissertação sob orientação do professor Dr. Rodolfo Gautier Cardoso dos Santos. Aqui vamos conversar sobre o ensino de história antiga e suas contribuições para a educação omnilateral, crítica e integrada à realidade da EPT, com um dos grandes nomes de história antiga do Brasil, o professor pós-doutor Pedro Paulo Funari. Sejam bem-vindos ao nosso videocast. Este é o nosso terceiro episódio. Aqui o foco é o cotidiano da sala de aula. Como o estudo da história antiga pode contribuir para inúmeras reflexões na atualidade? Quais estratégias e metodologias podem tornar o ensino da história antiga mais envolvente, conectado à realidade dos estudantes e capaz de despertar reflexões sobre o mundo de hoje? Falando agora sobre conteúdos e abordagens, você até citou, né, a questão dos livros abordarem o papel das mulheres. Como o estudo da história antiga pode contribuir para reflexões sobre diversidade cultural, desigualdades sociais e direitos humanos, temas transversais presentes nas diretrizes da educação brasileira? Tuane, você pegou algumas questões centrais aí. Bom, vamos começar com a seguinte constatação. Diversidade cultural, direitos humanos, entram nos valores do presente, como você disse, são os valores no presente que se quer enfatizar, no qual o passado, a história, o que a criança vai ter em contato sobre o passado, pode ser importante para que a criança reflita. Então, vamos pegar, para não ficar no abstrato, vamos pegar alguns exemplos. Então, no caso do mundo romano, por exemplo, vamos pegar o caso do mundo romano. Eu digo mundo romano porque o mundo romano ele é bem conhecido pelas pessoas por os diversos fatores que eu já mencionei. Filmes, novelas, religiosidade, quer dizer, muita coisa, todos tiveram tem uma imagem do mundo romano, sem constar Shakespeare também, que trata do mundo antigo e de Roma em particular, e, portanto, a influência é muito grande. Depois do Renascimento também, depois do neoclassicismo no século XIX, XX. Então, vamos pegar o mundo romano como exemplo. Então, no caso do mundo romano, eu acho que uma questão que pode ser, né, a respeito da diversidade, a primeira coisa que pode ser colocada é a diversidade étnica desse mundo romano. Porque a imagem que muitas vezes se pode ter do mundo romano é aquela de um mundo de Hollywood, quer dizer, são os atores anglo-saxões, porque eles são anglo-saxões porque é lá que esteve durante a maior parte do tempo, ainda está em grande parte, a produção cinematográfica, Hollywood, né? Quer dizer, são autores anglo-saxões, quer dizer, não só falam inglês, mas principalmente têm um tipo físico, né? Bom, então quando você vai observar como que aparece Roma, e as crianças muitas vezes têm essa ideia, são pessoas claras, altas, loiras, de olhos verdes ou azuis. Então, aí é que entra o professor de história na sala de aula com um outro mundo romano. Então, por exemplo, apresentação de uma pintura pompeiana da cidade de Pompeia, que foi destruída em 79 depois de Cristo, e preservaram-se muitas pinturas. Então, analisando as pinturas, você percebe que as pessoas daquela época, como, por exemplo, tem uma famosa, que é de um casal que o marido segura
um pergaminho e a esposa segura as tabuinhas de escrita e o instrumento de escrita, que é o cálamo. Bom, então, é um casal. Esse casal tem alguma profissão intelectual, como pode ser banqueiro, porque, de qualquer maneira, estão escrevendo, né? Bom, mas esse casal é um casal que, se você mostrar a imagem, eu não vou poder mostrar aqui, mas poderão verificar depois, basta digitar no buscador. Esse casal poderiam ser bem dois brasileiros. Ou seja, são pessoas que não são altas, não são claras, não são nórdicas, não têm olhos azuis e nem são loiras. Quer dizer, então, passariam por, digamos assim, um italiano de Nápoles, por exemplo, ou até mesmo um árabe, né? Então, o que significa isso? Significa que esse choque é importante para que a criança possa verificar que a diversidade cultural estava lá. Depois, outro exemplo, muito fácil de encontrar na buscador, figuras do Egito romano pintadas em sarcófagos. Olha, tem muitas imagens que foram preservadas graças às condições do Egito. E essas pessoas que aparecem ali exatamente tampouco seguem esse padrão que as pessoas têm em mente. Ao contrário, são bem mescladas, bem variadas. Mas, imperador, pegar o Septímio Severo, imperador no final do segundo século da nossa era. Septímio Severo, conhecido como imperador africano, ele tem a pele escura, cabelo encaracolado. Então, não é só então o povo, mesmo na elite. Então, isso desmistifica essa ideia de pureza étnica, de que a diversidade étnica ela só existe em alguns momentos da história. Não, em alguns lugares não, ela é universal. Então, eu acho que esse é um exemplo da diversidade. E depois, com relação aos direitos humanos, o estudo do passado sempre permite observar tanto a opressão quanto a resistência. E aí entra os direitos humanos. Então, um outro exemplo que eu posso dar é como se está escrito lá. Vamos pegar outro exemplo, um exemplo do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Então, a escravidão. Como que a escravidão aparece no Antigo Testamento? Então, escravidão por dívida, escravidão do estrangeiro. E depois nós temos uma série de suavizações. Ao contrário, o estrangeiro tem que ser respeitado. Não se pode tratar o outro como escravo, né? Isso já está no Antigo Testamento, tratar o outro como a si mesmo, e está reforçado no Novo Testamento, quando isso aparece também, não só na fala de Jesus, mas, por exemplo, Paulo também, Paulo de Tarso, São Paulo, quando ele defende o Onésimo, que é um escravizado, e que ele diz que deve ser tratado como um irmão pelo seu dono, não como um escravo. Então, concluindo, Tuane, é importante vermos que esse passado antigo serve para questionar os usos abusivos. Usou-se muito a escravidão na Bíblia para justificar a escravidão moderna, deixando de ler muitas outras passagens da própria Bíblia. Bom, qual é o papel das fontes primárias e arqueológicas no ensino da história antiga? Como essas fontes podem ser exploradas em sala de aula, inclusive com o apoio de recursos digitais e tecnológicos? Você deu um exemplo, né, da escrita cuneiforme,
Mas hoje os nossos alunos, eles estão muito ligados com as questões digitais e tecnológicas. Você poderia nos dar um exemplo? Primeiro que a história é feita com documentos e as crianças adoram os documentos. Tanto os documentos escritos, que são traduzidos naturalmente, mas que tem sempre, chama muita atenção, porque mostra coisas muito estranhas, que chamam a atenção, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo, né? entre tantos outros, mas vou dar um exemplo de como a criança, um texto do Plínio, o Antigo, que escreveu um livro chamado História Natural, em que ele tratava de tudo. História, geografia, física, tudo. Bom, e nesse livro, entre outras muitíssimas coisas interessantes, que o aluno vai achar muito interessante, ele conta lá pelas tantas que as mulheres, elas têm a capacidade curativa. Então, ele diz lá, por exemplo, se você está com dor de cabeça, você pôs um sutiã, porque muitas vezes a criança nem sabe que os antigos também tinham, as antigas usavam sutiã. Então, um tipo de sutiã. Né? Então, se você está com dor de cabeça, você pode pôr o sutiã na cabeça, que isso ajudará a passar a dor de cabeça. Então, esse é um exemplo de uma coisa diferente e que a criança, do documento original. Né? A mesma coisa a gente pode dizer dos amuletos. Então, um amuleto egípcio com poderes. Né? Então, você mostra o símbolo da vida, o An, que é uma espécie de cruz, em que ele tem poderes curativos, ele tem poderes protetivos. Aliás, tem diversos amuletos egípcios que podem ser muito bem utilizados e que são documentos, no caso aí, arqueológicos, mas também tem a fonte escrita, que fala sobre esse amuleto, sobre qual a função desses amuletos, né? Qual o sentido protetivo que eles têm. Bom, então, as crianças adoram esse contraste entre ir ao documento e verificar o que está escrito. Vou dar um outro exemplo, que é o caso dos evangelhos. Os evangelhos são uma fonte histórica muito boa e tem histórias muito interessantes que podem ser exploradas numa aula de história. Por exemplo, tem uma cena na qual Jesus vai fazer uma cura, está fazendo uma cura dentro de uma casa. E chega um paralítico e, de acordo com a descrição do texto, do evangelho, eles têm que passar o paralítico pelo telhado para entrar na casa de Jesus curado. Então, primeiro, isso aí é uma manancial, quer dizer, Jesus cura as pessoas dentro de casas e tal. Agora, o detalhe é que é interessante. O detalhe é como que você faz passar uma pessoa paralítica que está num leito pelo telhado numa casa. Criança, a primeira coisa que você mostra um telhado com telhas e tal. As telhas, para estarem assentadas, tem que ter vigas. Então, é impossível passar. Aí você apresenta o quê? O professor apresenta, mas as casas, elas não eram assim. As casas dos palestinos, daquela época, dos judeus, eram casas com telhado de sapé, de tal maneira, ou de outros materiais perecíveis. Portanto, era fácil retirar para passar a pessoa. Então, esses são, digamos assim, recursos que não exigem tanta tecnologia. Mas você tem razão, Tônia, que a tecnologia, e principalmente o mundo virtual, é uma maravilha para todo mundo e para as crianças ainda mais. Então, o que eu vou dizer? Bom, primeiro, o professor pode contar com instituições brasileiras
que desenvolvem esses instrumentos digitais. Vou dar um exemplo, que é o do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, o MAI-USP, que ele tem diversos laboratórios, mas vou citar um laboratório específico, que é o laboratório sobre o mundo romano, o mundo provincial romano, o LARP, e ele apresenta lá uma série de recursos que você pode utilizar em sala de aula para passear por casas romanas, né? Passear por outros ambientes, cidades romanas. Então, isso é algo que está disponível online. E no estrangeiro, então, também tem muito. Ou seja, no estrangeiro, quer dizer, na internet, porque isso é virtual, o acesso é feito da escola, não tem problema nenhum, mas sediado em outros lugares, das instituições do mundo. Então, eu acho que isso realmente é muito bom, porque o aluno, primeiro, que ele fica maravilhado com aquela possibilidade de estar andando dentro de uma caverna, por exemplo, que também é outro exemplo notável, você andar dentro de uma caverna, ver como é que são as pinturas na caverna. E ainda tem um outro aspecto, nesse aspecto tecnológico, que eu acho muito original, que é contar, aí já no ensino médio, não no ensino fundamental, mas no ensino médio, em que os adolescentes podem estar em escolas que tenham laboratório, que tenham ensino técnico, e eles mesmos podem desenvolver ferramentas tecnológicas, jogos ou outros, com a ajuda do professor, que fornece os meios de chegar a essas fontes e a esses documentos arqueológicos também, porque boa parte disso depende da arqueologia, né, de objetos, que nos permitem ver como é que as coisas eram, né? Então, Tony, achei muito boa a sua pergunta. Obrigado.